Convidamos agora o pastor Renato Vieira Matildes, que está ministrando a primeira palestra, edificando a família através do perdão, para tomar assento. E convidando também o reverendo Divar Gonzaga Heller, para que esteja fazendo uma oração em favor da vida do irmão e dos demais palestrantes. Bom dia, irmãos. Como secretário presbiterial do PBCT, Presbitério de Contagem, nós damos também a boas-vindas ao Congresso da Sinodal. Deus abençoe a iniciativa. Estaremos orando aqui para que Deus esteja abençoando a vida do reverendo Renato. Ó Deus, nosso Pai, agradecidos somos porque o Senhor está em nosso meio e podemos, ó Deus, com todas as dificuldades que às vezes é peculiares, ó Pai, a nós, mas com toda certeza que o Senhor estará nesta manhã fazendo, ó Deus, a tua vontade, nos ensinando através da palavra. Abençoe esses irmãos, principalmente agora, reverendo Renato, que está com a responsabilidade de nos trazer a tua palavra nesta manhã. Que ele seja um instrumento do Senhor, que o teu Espírito fale aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos. Amém, bom dia. Bom dia. Às vezes o frio deixa a gente meio devagar, não é? Ainda mais com uma solenidade dessa, sobe um, desce outro, né? Mas é assim mesmo. Que Deus possa abençoar a sua vida e falar profundamente ao seu coração. Nós estamos em um congresso para a família, não é? É um congresso da UPH para a família, para que as nossas famílias possam ser edificadas, para que as nossas famílias possam ser transformadas, renovadas mais uma vez. E eu peço a você que de repente veio somente no intuito, né, no congresso da UPH, eu vim sozinho, não trouxe a minha esposa por quaisquer motivos que fossem, mas enfim, que Deus você possa levar tudo aqui para ela, não é? Porque nós estamos falando sobre família. Você, como o líder do seu lar, da sua casa, é importante que você colha tudo e leve, né? Entregue isso, que é algo muito importante e totalmente relevante para que a sua família possa realmente, nesse período do tema que é o congresso, né, a reedificação da família, isso possa se concretizar. Eu queria que nós fizéssemos uma breve oração nesse início, para que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, que é o único capaz de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, possa realmente abrir nosso coração, abrir a nossa mente para aquilo que Ele deseja fazer, né? Tudo foi preparado, tudo foi organizado, mas a intenção é que nós possamos nos render àquilo que o Espírito Santo deseja fazer em nós e através das nossas vidas. Feche seus olhos por um instante, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós o adoramos nessa manhã mais uma vez, com tudo o que já aconteceu, Deus. Cremos que o Senhor está no controle, cremos na direção total e absoluta do Senhor. Vamos falar, ó Deus, diante de uma preparação que toda já foi feita durante muito tempo, regada de oração, regada de lágrimas, regada de muita organização, regada, ó Deus, nos princípios aos quais estão descritos na Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus, nessa manhã e no decorrer da tarde também, durante todo esse congresso, a cumprir o propósito pelo qual nós estamos aqui. Ó Deus, que é um propósito de nos unirmos para a família, nos unirmos para poder falar de coisas concernentes ao Teu reino. Clamamos ao Senhor que nos guarde nesses dias aqui, nos guarde, ó Deus amado, posteriores também, que possamos sim, ó Deus, estar envolvidos com essa intenção no nosso coração de buscar ao Senhor e aplicar esses princípios em nossa família. Comece aplicando isso, Espírito Santo, dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Te louvamos nessa manhã e te agradecemos em nome do Teu Filho amado que oramos. Amém. Amém. Queridos, queria que você ficasse atento aos telões. Nós vamos nos movimentar um pouco, enfim, não é? E vai estar tudo ali, os telões. E vamos falar sobre esse grande desafio, que é edificar a família através do perdão. Edificando a família através do perdão. Algumas situações são hipotéticas que podem ter acontecido na sua família.
podem ter acontecido na minha família, mas o fato é que nós não vamos nos ater àquilo que aconteceu, mas a intenção é que nós venhamos que esses exemplos que eu coloquei ali possam servir de situações para a gente poder se lembrar, talvez se encaixar em algumas e alcançar o objetivo, que é o perdão na família. Que possa ser alcançado isso no seu coração, que o Espírito Santo nos ajude e nos conduza nessa intenção. O primeiro texto que nós vamos ler é o texto de Gálatas 5, versículos 22 e 23, já está ali. Se você quiser acompanhar também na sua Bíblia, está escrito da seguinte forma: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O outro texto, Efésios capítulo 4, versículo 32, está assim: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-nos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Por que eu coloquei o amor em primeiro lugar? Porque nós vamos descobrir no decorrer da ministração que é algo importante, e ele está frisado ali, porque a família, ela precisa de ser regada com esse amor. A tendência é que nós estamos convivendo na família, no meio ali, porque existe um vínculo, existe um elo, existe um momento no qual nós nos propomos a fazer isso através do amor. Amor esse derramado em nossos corações por Deus, que uniu duas pessoas, e dessas pessoas vieram os filhos, quer sejam eles biológicos ou até adotados do coração, mas estão ali. E no decorrer dessa caminhada nós percebemos que é necessário muito amor, é necessário muito amor. Votos foram feitos, nós vamos ver, muitas situações acontecem no meio da família. Alguém de manhã, todos nós nos encontramos aqui, e comentários, pastores, líderes de uma maneira geral: e aí, como está e tudo? Tudo bem, pastor, alguns problemas. Sim, porque onde existem pessoas, existem os problemas. Imagine bem uma família, imagine bem você acordando e dormindo com as mesmas pessoas, em alguns metros quadrados. Precisa de muito amor. E o segundo versículo fala sobre que nós devemos perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoa. Ou seja, estamos tratando com um mandamento. Quando pensamos na nossa família, nos colocamos na posição de crentes em Jesus, precisamos de entender que é um mandamento eu amar, é um mandamento eu perdoar. Introdução, está escrito ali. Ao visitar uma livraria cristã impressionante, a grande quantidade de literatura voltada para casamento e família, livros que tratam da dificuldade do relacionamento em família. Como é difícil. É uma gama de uma literatura imensa. Nós que trabalhamos no Ministério da Família há mais de 20 anos, um pouco, entendemos que já temos uma coleção de livros, indicamos muitos livros, alguns nem compramos, DVDs. Nosso irmão Hernandes tem vários DVDs sobre ele, falando sobre as questões da família, mas é muito grande porque muitos problemas, muitas situações que precisam de ser tratadas no nosso dia a dia. E como isso é difícil, para poder falar sobre esses relacionamentos. Pessoas que fizeram uma série de votos, como estão ali: amar, honrar, na alegria, na tristeza, tudo isso na presença de muitas testemunhas, em meio a sorrisos e lágrimas. Foram feitas algumas promessas ali. Porém, quando entendemos que o tempo passa e as dificuldades vêm, e em muitas das vezes as coisas mudam. A minha filha vai se casar no mês que vem, dia 15 de setembro, 27 dias, eu estou contando aqui. Estou contando aqui os dias. E aí alguém chega para mim e fala: pastor, você vai fazer o casamento? Você vai entrar com ela ou vou? Como que vai ser isso? Uma emoção muito grande envolve tudo isso. Promessas que serão feitas mediante a muitas testemunhas, promessas que foram feitas por vocês, por mim, diante de uma situação que se preparou, chorou, ansiedade envolvendo. Porém o tempo passa e as coisas geralmente mudam, ou tendem a mudar. Muitas coisas acontecem.
Nós vamos conhecer as pessoas às quais nos casamos depois de algum tempo convivendo com elas. E aí vamos descobrir, era desse jeito, não é? Talvez a pessoa que está do seu lado não olhe para ela, mas, puxa vida, era desse jeito. Eu não sabia. Depois de algum tempo você foi começar a descobrir, porque conviveu. E essas coisas nós não conseguimos ver enquanto estamos aqui na igreja. É difícil, não é? Na igreja, na igreja como um todo, como instituição, essas coisas não dá para poder apurar. Aquelas pessoas que querem se casar aí, né? Os nossos amigos e irmãos queridos aí da UPA, da UMP, né? Pensem bem, vocês estarão olhando isso. Olha, eu estou orando para casar sim, mas algumas coisas você só vai conhecer depois. E aí o que precisa de ter? Amor e perdão em muitos momentos. Eu tenho 27 anos de casado, e como eu já tive que exercer a questão do perdão, como que a minha esposa já teve que exercer a questão do perdão comigo em muitas vezes, e vai continuar exercendo. Precisamos disso, porque um casamento, queridos, nós vamos entender que ele acaba entrando pelas estatísticas. A família, a base da sociedade, é tida como sendo uma instituição falida. A base, pense bem nisso, a base da nossa sociedade, nos últimos tempos, tem se tornado algo como sendo assim, não dá certo, está falida, está fadada ao fracasso. A razão é porque muitos lares realmente estão dessa forma, falidos. Falta conversão, falta investimento, prioridade, amor, falta muita coisa quando nós colocamos o retrato da nossa vida. Muitos casais querem salvar o seu casamento, outros não têm mais forças para poder fazer isso, mas o fato é que nós temos convivido com amados irmãos nessa grande caminhada, que ao longo dessa vida tem vivido a terrível experiência do caminho do divórcio, do caminho da desistência, do caminho de olhar e não conseguir mais caminhar, olhar um para o outro e falar: olha, eu não aguento mais. Quantas vezes no nosso gabinete encontramos pessoas dizendo: pastor, eu quero marcar um gabinete com o senhor, podemos conversar? Podemos. E quando chega lá, se debulham em lágrimas e olham para a gente e falam: pastor, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Olha, o caminho da falta de perdão é difícil. Uma família precisa muito mais do que eu disse, de pessoas e promessas para poder perseverar. É muito mais do que isso, irmãos. Precisamos de olhar para as Escrituras e saber que nela está contida, ela é a palavra de Deus, e nela está ali: olha, eu preciso de eu, a minha esposa, os meus filhos, Cristo. Eu preciso disso. Vários conselhos existem ali, mas nós precisamos de entender: Senhor, eu estou ouvindo hoje talvez mais uma vez sobre família. Até quando eu vou ficar ouvindo isso e não me dobrar? Até quando eu vou ficar ouvindo isso e não entender que Deus está falando comigo? Que Deus me tirou do conforto do meu lar para poder ouvir algo, para poder talvez assim, até certo ponto, me incomodar, mas para poder também reedificar a minha família. Quantas lágrimas que foram caídas até aqui, até essa data, hoje de manhã, e nós estamos talvez arredios ainda, pensando, continuando fazendo planos para o nosso ministério, mas esquecendo de fazer planos para a reedificação da nossa família. O texto que lemos de Gálatas, o apóstolo Paulo está falando entre um conjunto de características, mas eu quero me ater precisamente à questão do amor. Precisamos de entender esse princípio, e Paulo trata isso como sendo a conduta dia a dia do crente, a conduta que nós devemos levar para a nossa vida, momento após momento. Não podemos entender que é algo passageiro, precisamos de ter isso como sendo conduta. A família é a obra firmada na conduta do amor perdoador. A família é uma obra formada na conduta do amor perdoador, como sendo esse fruto do Espírito.
O amor, podemos defini-lo com uma frase que está escrita ali. O amor é querer o bem do outro e esforçar-se por alcançá-lo. Precisa de esforço, precisa de transpiração, precisa de oração, precisa de pranto, precisa de organização, planejamento. Se eu quero o bem do outro, eu tenho que me esforçar para poder alcançar. Eu tenho que me desdobrar para poder alcançar isso. O amor é demonstrado em atitudes. Na família o amor é fundamental, pois é através dele que todos buscam a felicidade e a satisfação uns dos outros. O amor deve ser trabalhado e nutrido. Efésios 5:25 diz: marido, amai a vossa mulher, mais uma mulher, amai. Esposas, respeitem seus maridos. Filhos, honrem os seus pais. Esse é o contexto da família, através do amor. O amor ainda tem funções específicas. É o amor que nos motiva a lutar para melhorar a vida a dois. É ele que torna a relação mais agradável e doce. Ele nos impulsiona a ouvir. Ele nos leva a valorizar nosso cônjuge. Ele nos motiva a perdoar. Ele nos motiva a pedir perdão. Se eu amo, eu vou perdoar. Se eu amo, a minha tendência é pedir perdão, porque o amor envolve tudo isso. Eu preciso de estar junto com a minha família, eu preciso de perseverar. Assim sendo, é preciso amar para perdoar. Cristo nos amou e nos ensinou o caminho do perdão através de um amor incondicional. E se é um caminho, irmãos, como João fala aqui, precisamos de entender que teremos dificuldades para poder alcançar esse objetivo. Se nós vamos planejar uma viagem, se você planejou para poder estar aqui nessa manhã, você veio de carro, de ônibus, de qualquer maneira, você está aqui, talvez tenha que se desviar de alguns obstáculos, porque é um caminho até chegar aqui. Na nossa vida como família, tentando reedificar, é da mesma maneira, mas é necessário esse amor também. Nós o amamos a Cristo porque Ele nos amou primeiro. Vejamos então um retrato daquilo que pode ter dado errado. Por isso que eu disse no início, pode ter dado errado, e a estrada do amor perdoador. Nós vamos falar agora sobre um retrato de que talvez algumas coisas que vamos citar ali possam ter acontecido, não é? Hipoteticamente na sua família. Não é direcionado a nenhuma família, nem a minha, mas enfim, talvez um retrato que nós vamos pintar de agora em diante nos próximos slides possa ter acontecido na sua família. E às vezes entendemos que alguns pecados não são passíveis. Nós entendemos que alguns pecados não são passíveis de amor e de perdão. E precisamos de entender que eles são. É preciso perdoar. É preciso amar e é preciso perdoar. Talvez nesse início vamos entender ali. Não foi nada da noite para o dia. Não foi nada da noite para o dia. Nada acontece, aconteceu do nada. Acabe tomou uma flechada entre uma parte da couraça e outra. Foi por acaso, uma flecha soltada ao acaso. Mas lá atrás estava dizendo para ele: Acabe, não vá. E ele foi. Nada acontece da noite para o dia. Esse retrato, ele não fica pardo, ele não fica turvo da noite para o dia. Existe um processo, existe algo que pode ter acontecido. O número 1 talvez começou com a falta de respeito. A promessa de amar e honrar ficou para trás e se perdeu o respeito. Se perdeu algo especial que nós deveríamos ter. Respeitar um ao outro. E não respeitar porque ele é pastor, porque ele é presbítero, não porque ela é líder da igreja na SAP, ela é uma liderança, exerce uma liderança boa da igreja. Não, vem antes disso. Respeitar porque nós devemos respeito um ao outro. Se nós devemos amar uns aos outros, devemos antes disso respeito uns aos outros. Talvez no início dessa caminhada se perdeu o respeito. Coisas como aquela ali talvez começaram a acontecer. Os limites foram ultrapassados. As promessas dos votos não foram cumpridas. Os primeiros gritos surgiram entre ambos. O primeiro olhar de espanto e medo trocou o carinho de pegar nas mãos por um empurrão. Decepção e lágrimas, agora de tristeza. Antes eram lágrimas de muita alegria com os votos, agora é decepção e tristeza.
o respeito se foi. Talvez a primeira pincelada que nós estamos vendo naquele retrato ou seja, a falta de respeito. Se perdeu. E às vezes a gente não sabe aonde que se perdeu. Só sabemos que o amor que nós prometemos, o amor que não nos foi negado de Cristo, nós não conseguimos reproduzir. Vai muito além, desrespeitamos. E aí percebemos a primeira pincelada nesse quadro preto e branco. E o retrato continua sendo pintado. E aí, talvez tenha acontecido isso. Infidelidade. Quando se perde o respeito, nós ficamos desprotegidos. Porque existe uma diferença entre medo e respeito. Medo nós sentimos quando alguém está perto de nós, quando algo está nos atingindo diretamente, ou vai nos atingir diretamente. O respeito vai muito além. O respeito é mesmo a pessoa estando longe, eu respeito, eu admiro, eu amo. E talvez tenha acontecido aqui. O respeito foi e nós ficamos desprotegidos. Talvez na nossa era digital tudo começou com um oi e uma resposta nossa, e uma resposta do seu cônjuge, respondendo a esse oi que ela nem sabia de onde vinha, que você nem sabia de onde vinha, mas apareceu em algo chamado WhatsApp, uma tecnologia ótima, e que às vezes nós temos percebido que não sabemos usar, não sabemos utilizar da maneira que deveríamos utilizar. Poucos são os momentos de evangelismo através do WhatsApp. Perde-se muito mais tempo nas redes sociais do que realmente elas podem ser utilizadas para a glória de Deus. Se defendemos que a Deus toda a glória, cometemos alguns erros cruciais, banais, antigos. Talvez foi uma resposta. No princípio nós pensamos que esse oi fosse apenas curiosidade, mas na verdade era um laço. Era um laço. Nós caímos. Infelizmente nós caímos. Infelizmente aconteceu. A distância entre o coração e a mente caiu na mente e foi para o coração. E o que aconteceu? Queda. Uma queda feia. E quando Deus, na viração do dia, foi visitar aquela família, nós nos escondemos. Pecado, nós nos escondemos, ficamos com vergonha, um misto de vergonha, medo, uma situação difícil. E o pior de tudo isso, nós não caímos sozinhos. Nós derrubamos uma família. Nós derrubamos toda uma estrutura. Através de um oi, nós derrubamos toda uma estrutura. Os tijolos começaram a cair. Já existiam algumas trincas e agora elas caíram. Se rompeu, os muros caíram. É difícil olhar para essa segunda pincelada e entender: aconteceu comigo. Oh Deus, aconteceu na minha casa. Que difícil é. Que difícil é. Impossível seria, irmãos, nós olharmos para isso e entender que não existe perdão, porque existe reedificação, existe transformação de vida, existe um momento onde Deus continua no controle, continua na direção. A Bíblia não mudou em função da nossa situação. O nosso Deus continua sendo imutável. O nosso Deus continua sendo o mesmo. Nós é que devemos encarar isso como sendo: Senhor, fale comigo, reedifique a minha casa, reedifique a minha família. Os últimos toques do pincel começam a ser pintados. E aí percebemos que algo muito difícil se instaurou ali, que é a mágoa, o sentimento que agora se enraiza na família. As consequências todos vão sofrer. Todos vão sofrer. Porque o que a gente mais tenta preservar são os filhos, por exemplo, não é? Eu preciso de preservar os meus filhos. E os filhos são bem mais inteligentes do que a gente. Eles estão nos observando o tempo todo. Eles estão nos olhando. Nossos netos estão nos olhando. O meu já me olha. Tem 4 anos, mas já me olha. Eu como sendo uma figura representativa para ele, no sentido de referência. E se eu faço alguma coisa que não está contente,
Ele diz: ó, vovô, já sabe o que é? De alguma maneira ele está me observando. Nossos filhos estão nos observando. As lágrimas da ofensa agora contra a honra não cegam. Essas raízes buscam petrificar e paralisar. Essas raízes não têm árvores vistosas, né? Seus frutos não são doces, são amargos. Difícil, até o nome é difícil. Infidelidade gera mágoa, gera um cansaço, gera uma situação difícil. Quando não tratada, a mágoa procura por algo ainda pior, que é a amargura. Se enraiza e vai ficando, e fica mais difícil de se tratar. O que nós precisamos de entender então, irmãos? O que fazer? É hora de trilhar a estrada do perdão. É momento de trilhar a estrada do perdão. Talvez não vamos perceber o que está à nossa frente, algo sem muita direção, mas nós queremos. Quando procuramos ajuda, porque não sabemos o que fazer, precisamos de instrução, precisamos da graça do nosso Deus. Mas é momento de procurar isso e entender: Senhor, existe uma estrada, existe um momento em que eu preciso de ajuda, e precisamos de refletir sobre esse início aqui. Depois de tudo isso, confissão. Confissão. Olha o que diz esses dois textos. Provérbios 22, 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mais do que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Para serdes curados. Devemos refletir sobre isso, confessar, para poder começar a trilhar nessa estrada o primeiro quilômetro. O primeiro quilômetro precisa de ser transposto. O primeiro quilômetro precisa de ser alcançado. E o que é isso? Perdoando a si mesmo. Aconteceu um fato que precisa de um perdão, sim, que seja hipoteticamente infidelidade ou outra situação. Os quilômetros são o mesmo. Perdoe a si mesmo. E o que é isso? É a capacidade vinda de Deus que o homem tem de não apenas conhecer os valores e princípios morais, mas também de aplicá-los contra o pecado. Nós devemos entender: Deus me perdoou, pediu perdão a Deus, sim. Então perdoe-se a si mesmo e comece a caminhar. É um quilômetro difícil para poder dar os primeiros passos. Talvez vai precisar de muletas, vai precisar de outros irmãos, porque os versículos anteriores dizem: confessai os vossos pecados uns aos outros. Mas não é confessar por curiosidade. Procure pessoas certas, pessoas que vão realmente estender a mão para você, pessoas que estarão com você e servirão de muletas para você, vão ombrar com você, que se preocupam com os seus filhos, se preocupam com a sua família, se preocupam em talvez te mandar para um congresso como esse, se preocupam em pagar até a sua inscrição. Fala assim: eu creio, eu vou ficar com os filhos para você, eu vou pagar a sua passagem. Vai lá. Esse outras situações, outras desculpas que Deus chama de congresso, nós chamamos de congresso, mas que Deus utiliza para poder falar ao nosso coração. Perdoe-se a si mesmo. 2 Samuel, quando Natan fala com Davi, toda aquela situação que ele já estava vivendo, né? Ele diz: então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, te perdoou o teu pecado, não morrerás. Perdoe-se a si mesmo. Perdoe-se a si mesmo. Porque não podemos jamais condenar quando Deus já perdoou. Porque senão nós vamos cair em algo chamado julgamento. Davi certa feita falou: Senhor, eu prefiro cair nas tuas mãos, porque o Senhor tem misericórdia. O povo não tem, o homem não tem. É difícil quando acontecem essas questões dentro da igreja, e a coisa mais fácil que tem para se fazer é cortar e jogar fora, do que se tratar. E eu não estou dizendo encobrir nada, eu estou dizendo é usar a palavra como sendo: meu filho, pediu perdão a Deus, Deus te perdoou, perdoou. Então se perdoe e vamos começar a caminhada. Minha filha, ele pediu perdão a Deus, vamos iniciar o processo do perdão juntos, vamos caminhar juntos.
porque às vezes é mais fácil, eu não quero ter problema com isso. Eu tenho outras coisas mais importantes para fazer do que isso. Cantamos que somos um com o outro, cantamos que temos uma grande família, não é? Deus é fiel para as nossas vidas, e às vezes é mais fácil cortar do que tratar. No quilômetro 2 da caminhada, precisamos de entender o que é o perdão. Perdão é a remissão de uma culpa, devida ou pena. O perdão é um processo, guarde bem isso, de cessar o sentimento de ressentimento contra outra pessoa. É assumir a dívida e ficar com prejuízo. É um processo? Sim. Você foi ofendido? Foi, pastor. Muito. Mas é um processo que começa a iniciar. É assumir a dívida e ficar com o prejuízo. O perdão não é uma opção, não é uma das opções. Perdão vai além. Perdão, ele é um mandamento. Lucas 17, 3 e 4 diz: acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoe-o. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo: estou arrependido, perdoe. É um mandamento de Deus. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o que ele fez. Pastor, o senhor não sabe o que o meu filho fez. O senhor não sabe o que ela fez, pastor. Você não tem noção. Então me conte, meu irmão. Confesse o seu pecado. Vamos pedir para que ela confesse. Vamos conversar. Vamos acompanhar. Vamos trilhar esse caminho juntos. Porque existe um caminho. O problema é que às vezes nós não queremos pegar a margem do caminho. Queremos pegar as marginais. Queremos pegar as vias lá de São Paulo, que tem muitas marginais. Muitas, várias. É mais fácil pegar uma marginal para alcançar um objetivo e trazermos isso para a vida. Não queremos o caminho correto. Não queremos trilhar os quilômetros corretos. Queremos pegar atalhos. Ainda sobre o perdão. Perdoar é estabelecer a paz e não a trégua. Perdoar é estabelecer a paz e não trégua. Trégua é um período, não é? Eu vou te perdoar até a próxima reunião do DEP que vai tratar do seu assunto. Isso é trégua. Isso não é perdão. Isso não é paz. Não estou dizendo de perdoar de imediato, porque lá atrás nós dissemos que é um processo árduo, difícil. Mas perdão é estabelecer a paz e não a trégua. Quando nos dispomos a perdoar, admitimos que também estamos sujeitos ao erro e igualmente à mesma queda. Quando nos colocamos, irmãos, na posição de julgamento, é mais fácil sempre apontar o dedo dizendo: você fez, aconteceu isso e tudo, como se nós estivéssemos imunes a isso. Como se jamais estivéssemos propensos a passar a mesma situação, ou pior. Nos colocamos na situação de imunes, não auto-imunes. Não vou ter problema com isso, jamais. Sou crente em Jesus, sou pastor, remido, lavado pelo sangue. Essa praga não vai me alcançar. Começamos a usar até os versículos isoladamente, fora de contexto, para poder autenticar o que nós queremos dizer. Não deve ser uma desculpa para cessar a discussão. Eu te perdoo, beleza, ótimo. Não deve ser uma desculpa para isso, mas o início da reconciliação. Porque se perdoares aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará a vossa. Ele vai perdoar as nossas, não é? É uma condição. O perdão liberta também o perdoador. Liberta o perdoador. Aquele fardo que você estava carregando e achando que por não perdoar o outro é que ia morrer, não é? O outro Deus já o perdoou, ele se perdoou e você não o perdoa, e você não perdoa a sua esposa, não perdoa o seu filho jamais, e acha que quem vai sofrer mais com isso é ele. Não, você. Então o perdão, ele liberta o libertador. Chegamos então ao quilômetro 3, que é algo difícil nessa caminhada, no sentido de justificar a falta de perdão. Eu não perdoo por causa de muitos motivos, pastor. Tem muitos motivos pelos quais eu não perdoo meu filho jamais, não perdoo a minha esposa jamais.
Tem vários motivos e às vezes são apenas desculpas, não é? Olha só, eu estava errado, mas ele também estava. E aí começa um jogo perigoso, não é? Mas já faz tanto tempo, para que eu vou ficar relembrando dessas coisas? Para que eu vou ficar trazendo à baila essa situação? Não vou ficar lembrando isso não é? Ficar pedindo perdão, outra desculpa, ficar pedindo perdão por todas as pequenas pisadas na bola é muito desgastante. E às vezes nos esquecemos que para encher um copo precisam de gotas, não é? Pense bem nisso. Um copo não se enche de uma maneira instantânea, vai se colocando e vai se enchendo. E talvez essas pisadas na bola já venham acontecendo há muito tempo. E às vezes não se achou necessário pedir perdão por aquela primeira pisada na bola. Achou que era normal, coisa dos 7 anos de casamento, não é? Utopia, algo errado, questões mundanas e não bíblicas. E ali entendemos que quando Tiago fala no capítulo 4, versículo 12, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? Então, vamos entender agora um ponto importante dessas justificativas, né? Ele ou ela faz sempre a mesma coisa, cansei de perdoar, não vai adiantar perdoar, não vai mudar nada, essa pessoa não muda, ele estava mais errado do que eu. Sabe o que acontece, irmãos? Que nós queremos, para o outro, nós queremos juízo, para nós, misericórdia. Dentro da questão do perdão é mais fácil isso. Para o outro eu quero juízo, para mim misericórdia. Quando ele erra, é difícil, não é? Quando eu erro é mais fácil. Ele tem que me entender, ela tem que me entender, não é? O novo velho pecado, tendência de olhar o outro com mais rigor do que a nós mesmos. Isso é antigo, não é? É antigo nas Escrituras. Adão, onde estás? O que aconteceu, Adão? Senhor, eu tive medo quando ouvi a sua voz. Mas o que aconteceu, não? Me conte essa história. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Ele estava sozinho? Deus traz uma mulher e agora ela é a causa do grande problema da sua vida, do grande problema da humanidade. E ele se esquece de que Deus deu a ele a função de cuidar do jardim e zelar por ele. Adão, é mais fácil sempre olhar o erro do outro. E aí caímos na questão do julgamento. Entramos por esse caminho difícil, não é? Precisamos tomar cuidado para não julgar o outro por suas ações e a nós mesmos pelas intenções. O que eu quero dizer com isso? Olha só, acompanha ali. O que em mim é uma coisa, no outro eu já vejo como outra coisa, bem diferente. Olha só, acompanha algumas coisas ali. O que em mim é franqueza, no outro é grosseria, não é? Eu sou franco demais, pastor. Estou aqui no seu gabinete porque eu tomei a atitude de vir, eu sou franco demais. E ela olha e fala assim: pastor, ele é grosso. Ele está falando isso aqui dentro, porque lá ele falou isso aí na rua, no ponto de ônibus. O que em mim é franqueza, no outro é grosseria. É mais fácil sempre a gente colocar, se blindar dentro dessas questões. O que em mim é sinceridade, no outro é estupidez. Sou sincero, pastor? Não, é estúpido. O que em mim é calma, no outro é falta de iniciativa. Falta de iniciativa. Em mim é calma, em você não é falta de iniciativa, não. Em você é falta de iniciativa. Você não tem iniciativa para poder ir lá procurar para resolver. O que em mim é personalidade, no outro é falta de domínio próprio. O problema é ele, tá vendo, pastor? O problema é ela. O problema é ela. Sempre foi. E a gente faz uma pergunta simples para alguns casais assim: aqui, sempre foi assim? E aí a gente descobre não. Então alguma coisa aconteceu, não é? O que em mim é interesse, no outro é intromissão. O que em mim é meditação, no outro é distração. Ele se retirou para orar, é distração, não é? Para ela, não, meditação, não é? Precisamos de entender, irmãos, que o quilômetro 4 começa então a falar sobre
a reconciliação. Precisamos de entender que esse processo pode ser difícil, alguns quilômetros, poucos quilômetros, 4 quilômetros só, para poder começar a caminhar, mas é preciso a reconciliação, porque o perdão traz a alegria de poder sorrir novamente. Nós vamos olhar um para o outro e dizer: quanto tempo nós perdemos, né? Quanto tempo nós perdemos por essas questões. É momento então de reedificar. É momento de reedificar. É momento da gente olhar, talvez sentar, começar a olhar um para o outro novamente e dizer: olha, eu quero trazer da memória aquilo que pode me dar esperança. Vamos colocar uma pedra em cima? Vamos. Eu te perdoo, te perdoo. Você me perdoa? Perdoo. Vamos colocar uma pedra em cima. Vamos voltar a sonhar. Vamos voltar a crer. Vamos pedir ao pastor que olhe por nós. Vamos pedir às pessoas que nos ajudem. E vamos retomar o ministério. Vamos voltar a caminhar. Vamos voltar a sonhar. Vamos voltar a sorrir. Vamos planejar novamente. É momento de reedificar. É momento de recomeçar juntos. Talvez voltar a reequilibrar. As muletas estão aí. Em alguns momentos eles vão sair. As pessoas vão te deixar novamente e você vai poder caminhar junto. Recomece novamente, não é? Não tente justificar os erros. Não tente encontrar culpados. Simplesmente admita. Peça perdão. Às vezes pode parecer fácil, irmãos, quando a gente fala isso para as pessoas. É porque nós já lidamos com tantos casais, com tantas situações como essas que eu falei até aqui, que para nós pode parecer fácil porque nós estamos mais fora da situação, já vivemos isso com outras pessoas. Por que eu digo que nós já vivemos isso? É porque quando um casal chega para a gente e fala: pastor, traí a minha esposa, pastor, tem uma questão do perdão que eu preciso de tratar na minha casa, pastor, ela vai saber agora. Pastor, ele vai saber agora, depois de 15 anos. Viu? E aí nós começamos a sofrer com essas pessoas. O conselho vai, nós estamos aconselhando, mas nós choramos com elas. Porque nós somos o corpo, fazemos parte desse corpo. E queremos que aquilo que se resolva. Queremos que elas trilhem esse caminho e recomecem novamente. E quando algumas delas, alguns desses casais recomeçam, são reedificados pela pessoa do Espírito Santo e começam a caminhar novamente, as famílias, é muito bom. É tão bom. A gente olha para eles de costas assim e vê: Deus te abençoe, Deus te guarde, e os filhos vão junto. É muito bom, irmãos. É muito gostoso quando a gente vê esse processo se concretizando. Retome a caminhada, não desista. Retome a caminhada. Procure a reconciliação com urgência para o bem de toda a sua família. Aquela situação de vocês agora separados, pegar o filho só fim de semana, não é? Um fim de semana para um, fim de semana para outro, porque talvez não resolveu a situação ainda. Talvez hoje seja o momento de os filhos verem: meu pai e minha mãe estão juntos de novo. Talvez eles nem falem, mas o sorriso deles quando verem você entrando pela porta vai dizer tudo. O sorriso da sua esposa ao te ver chegando, o sorriso dos seus filhos em verem vocês dois juntos, verem você pegando na mão da mamãe, apagar da memória deles aqueles empurrões, apagar aqueles gritos, apagar aquela situação ruim. E sabe o que eles vão entender mesmo? Que existe um Deus. Existe um Deus que prega a reconciliação. Existe um Deus que eles aprenderam desde a escolinha, que aquele pronto para poder remir os nossos pecados existe. E ele se manifestou aonde? Dentro da própria casa deles, na vida deles, na vida de seus pais, na vida da sua família, em todo o seu contexto. Eles vão poder virar para os amigos, para os coleguinhas e dizer: meus pais estão juntos. As reuniões agora da escola poderão contar com os dois, ou com um pelo menos. Meu pai não está aqui, mas ele vai vir na próxima reunião. Eles estão juntos. Não vai ter que ficar inventando desculpas para poder dizer: não, eles não estão juntos mais. Por quê? Mas você não é crente? É assim que eles falam com a gente. Você não é crente? Crente não separa. E às vezes eles vão entender: olha, você precisa de seu pai, precisa perdoar sua mãe. Você precisa de perdoar seu pai.
Procure a reconciliação com urgência, para que toda a família não venha a sofrer. Deus reedifica a sua família, começando na sua vida. Não dê justificativas. Ah, Senhor, é ela, é ele, sou eu. Encontre o problema, talvez ele esteja em você, não é? Por fim, uma pergunta que só você pode responder. Só você pode responder. Me perdoa? Talvez vocês não vão conversar sobre isso aqui. Talvez os maridos estão aqui sem suas esposas, esposas também sem os seus maridos, filhos sem os seus pais aqui. Normal, estamos em um congresso, enfim. Mas talvez essa pergunta você precisa de pelo menos fazer quando chegar na sua casa. Talvez pegar o telefone depois do intervalo, ligar para ela, ligar para ele. Olha, Deus falou no meu coração. Você me perdoa? Me perdoa. Ah, pastor, mas não foi nada que aconteceu, foi coisa simples, mas lembra das pequenas pisadas na bola, sabe? Comece já fazendo, cortando na raiz de uma vez. Olha, me perdoa, porque de manhã eu saí e te dei uma resposta. Não deixe encher o copo, não deixe encher o copo. Que Deus possa te abençoar, que realmente a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, e que o Espírito Santo de Deus, meu irmão, casal, família que aqui está, possa reedificar a sua vida, reedificar a sua família, edificar, transformar, renovar os laços na sua família, dia após dia. Que você não desista, trilhe esse caminho, procure as pessoas certas para poder te ajudar, a abastecer o carro aí, nesses quilômetros que você vai precisar, não é? Pense bem no texto que nós lemos. Tem amor? Tem amor. Pastor, eu amo, mas é difícil perdoar. Se você ama, meu irmão, o perdão é só um processo que precisa de ser iniciado, que precisa de dar andamento. Mas não desista, não desista. Procure ajuda, não fique como está, porque realmente Deus deseja edificar a sua família. Deus deseja edificar a sua casa. Deus deseja falar profundamente no seu coração. Não jogue isso fora. Que o Espírito Santo, que você possa anular a minha voz, mas ouça a voz do Espírito Santo de Deus ao seu ouvido, ao seu coração, e que esse Espírito Santo possa cumprir o papel sobre a sua vida em todos os sentidos, e isso possa ser estendido também a toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Podemos ficar em pé nesse instante. Eu gostaria de fazer uma oração por você. Feche os seus olhos por um instante, reflita sobre o que falamos e oremos. Deus, nós o agradecemos porque sabemos a nossa condição, entendemos a nossa condição também, sabemos quem Tu és, sabendo, ó Deus, sabendo também que o Senhor é aquele que habita em luz de local inacessível. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos chamou, nos escolheu, o Senhor nos faz perseverar e nos fará perseverar até aquele grande dia. Sabemos, ó Deus, que a Tua graça não nos foi omitida. O Senhor olhou para nós, o Senhor é aquele que escreveu os nossos dias antes que o primeiro deles viesse a existir. O Senhor sabia desta manhã, o Senhor sabia dessas palavras, o Senhor sabia, ó Deus, que estaríamos aqui. Deus, e eu te peço nesse dia que, diante desta Tua grandeza, dessa Tua soberania, o Senhor cumpra o Teu propósito sobre a vida dos meus irmãos, sobre as nossas vidas, que nos propusemos a estar aqui. Que o Senhor seja conosco, falando, continuando a falar ao nosso coração, talvez quebrado, talvez um coração machucado, um coração que machucou, um coração que também talvez ofendeu outras pessoas, que precisa ser iniciado esse processo no meio da família logo, esse processo desse perdão tão especial, esse processo do amor perdoador, esse processo no qual nós vamos estar totalmente cobertos e respaldados pelas Escrituras, porque sabemos que o Senhor nos amou primeiro, e o Senhor nos ensinou o caminho do verdadeiro perdão. O Senhor nos entendeu, nos fez entender que precisamos de entregar também a outra face, precisamos de entregar a outra túnica, precisamos de nos entregar, ó Deus, diante dessa
situação do perdão para que possamos também ser perdoados pelo Senhor. Deus, que todas essas instruções possam ecoar em nosso coração, que todas essas instruções possam estar reedificando a nossa família, reedificando a nossa vida, que possamos, Deus, ser curados e sarados pelo Senhor, não por meras palavras de imortais nessa manhã, mas pelo Senhor, que tudo sabe, que tudo vê, naquelas áreas do nosso coração onde somente o Senhor pode entrar. Nós clamamos, Espírito Santo de Deus, aplique essa palavra ao nosso coração e que possamos entender a Tua vontade como sendo boa, perfeita e agradável na nossa vida. Te louvamos e agradecemos ao Senhor nesta manhã, no nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Deus o abençoe. Pode sentar.